sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas. Hoje daremos continuidade às disciplinas de produção de textos, mas de uma maneira um pouco diferente. Peguem o caderno, o livro, porque hoje vocês vão precisar bastante deles. Como nossa avaliação já é na semana que vem, as 2 aulas dessa semana serão reservadas para nossas revisões. Nessa primeira aula, farei uma grande revisão sobre todos os temas que estudamos, desde a página 112 até a 158. E então, após, deixarei um para casa para vocês fazerem e na próxima aula vou corrigi-los. Vamos lá? O primeiro tema que estudamos foi o cordel, né? A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Nasceu na Europa e foi trazida pelos navegadores da época do descobrimento do Brasil. Foi inspirado nos trovadores e os cordéis foram se adaptando à nossa cultura até se tornarem o que são hoje. Muitas pessoas acreditam que o cordel nasceu no Brasil, o que não é verdade, né? Os cordéis, eles nasceram na Europa. Normalmente, os trovadores eram pessoas, artistas da Idade Média, que liam poesias nas festas e para os príncipes e reis. Então, essa poesia foi trazida pelos navegantes na época em que o Brasil foi encontrado por Portugal. Então, o que acontece é que essa maneira de se escrever se enraizou na nossa cultura e foi se modificando até virar o que é o cordel. Claro, o cordel é tipicamente brasileiro, pela maneira de falar, pelas palavras, mas as raízes são europeias, lá nos trovadores. As características do cordel são as seguintes. É uma tradição literária regional, então vão existir muitas frases que em outros locais do Brasil possam nem fazer sentido, né? São regionais, então elas vão trazer a cultura de cada uma das regiões. Como a gente disse, são muito importantes no Nordeste e no Norte. Então, essa escrita vai trazer várias dicas sobre essas regiões, na maneira de agir dos personagens, a maneira de falar, a maneira de viver, as classes sociais, os problemas enfrentados nessas regiões. O gênero literário em versos. Então, o cordel ele sempre vai ter versos e normalmente rimando em sextilhas, tá? De 6 em 6 versos. Os temas populares e da cultura popular brasileira, foi como a gente disse ali no primeiro tema, né? É uma tradição regional. Então, os temas populares da nossa cultura vão estar presentes, os nossos costumes, as nossas festas e toda a maneira que o brasileiro tem de viver. A linguagem é popular, oral, regional e informal. Então, ela vai ser muito fácil de ser lida, não vai ter palavras difíceis, vai ser ligada à fala, vai ter gírias, expressões das regiões e tudo o mais para mostrar que é popular. Então não vai ter palavras muito difíceis nem rebuscadas, vai ser ligada à maneira como as pessoas conversam. Os cordéis, meninos, normalmente vêm acompanhados de outro movimento artístico, que é a xilogravura. Vocês já ouviram falar no que é? A xilogravura é uma maneira de carimbar, né? É uma maneira bem antiga que surgiu lá na China. As pessoas fazem o molde em madeira, passam a tinta e depois transferem para o papel. As xilogravuras nordestinas são muito características e sempre acompanham os cordéis. E outra característica muito bacana para a gente falar é porque se chama cordel. É porque as pessoas penduram essas histórias, né, em livretos, em varais. Então, eles colocam nas cordas e por isso são os cordéis. E a peleja e o desafio, que estão muito ligadas, né, aos cordéis e está no livro de vocês. Vamos reler o que se disse sobre esses temas. Peleja, ou desafio, é um texto em versos, oral ou escrito, que imita uma disputa entre 2 poetas populares, que são os desafiantes, né? O desafio é muito comum nos folhetos de cordel vendidos nas feiras do Nordeste brasileiro. É feito por meio de provocações ou ironias. Geralmente, nas pelejas, pelo menos um dos desafiantes se faz acompanhar por uma viola.
violão ou pandeiro, para marcar o ritmo do desafio, ou seja, das falas cantadas de cada um deles. É importante dizer que os desafiantes são pessoas muito preparadas, porque esses desafios são feitos no improviso, eles não ensaiam nada. Um tema surge na hora e eles precisam improvisar e compor ali no momento, fazendo rimas, cantando no ritmo. É realmente muito impressionante os trabalhos deles. Logo depois, nós chegamos na unidade 4, que é o Viva a Prosa. Vamos ler rapidamente o que está escrito aqui. Prosa pode ser um bate-papo, uma conversa. Já texto em prosa é aquele que preenche todo o espaço das linhas, sem quebra em versos, da margem esquerda até a direita. Crônicas, contos e resenhas são textos em prosa. Você gosta de ler crônicas e contos? Quando quer comprar um livro ou assistir a um filme, por exemplo, você costuma ler resenhas? Nessa unidade, vamos ler e produzir textos em prosa. Então, vamos rever aí esse caminho que fizemos. Nós começamos com a crônica, né? E eu coloquei aqui para vocês. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, ou seja, de parágrafo a parágrafo, geralmente produzido para meios de comunicação. Então, a crônica, normalmente, ela vai estar nos jornais, nas revistas e nas rádios, tá? Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos do dia a dia, do nosso cotidiano. Isso, na verdade, né, da vida curta, ela é verdade e não. Vou explicar por quê. As crônicas realmente têm uma vida curta no sentido de talvez aquela realidade se modifique e no futuro as pessoas não vão entender tanto. Mas isso não quer dizer que elas não vão ser lidas e não vão ser compreendidas. No nosso livro mesmo, nós lemos crônicas mais antigas, né? Então isso não impede que elas sejam lidas. Talvez elas não sejam compreendidas na totalidade, porque o mundo vai ir se modificando. Mas isso não impede que a gente leia crônicas antigas. Estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde a validade, fica fora de contexto. Mas ainda assim, a gente consegue ler. E as características desse gênero são narrativa curta. Quando a gente fala curta, né, é ali no máximo 4 páginas. O uso de uma linguagem simples e coloquial. A linguagem coloquial é uma linguagem ligada à fala, né? Então, podemos ter gírias, maneirismos, expressões regionais. A presença de poucos personagens, se houver. É só a gente pensar, se a narrativa é curta, nós temos pouco espaço para trabalhar os personagens e o enredo. Então, ele vai ter que ser mais simples, menos rebuscado. Então, quantos menos personagens, melhor, a gente consegue trabalhar melhor. Assim como o espaço reduzido, né? A gente não consegue trabalhar com vários espaços se a narrativa vai ser curta. E os temas relacionados são acontecimentos do cotidiano. Então, tudo que acontece pode virar crônica, desde que sejam do dia a dia. O jogar lixo na rua, encontrar um amigo na calçada, ir para o colégio, ir ao dentista, todos esses assuntos podem ser temas de crônicas, porque são cotidianos no nosso dia a dia. E nós temos aí alguns tipos de crônica. A jornalística, né, que é uma das mais comuns da atualidade e é produzida para meios de comunicação e utilizam, né, esses temas para causar reflexões. Normalmente, por exemplo, se nós temos um jornal e hoje nesse jornal nós vamos falar sobre principalmente o aquecimento global. A crônica daquele jornal daquele dia pode usar este tema, utilizar o tema lixo, utilizar esse tema para fazer uma crônica jornalística que vai ajudar o jornal a passar uma ideia. Temos a crônica histórica, né, que é marcada por relatar fatos e acontecimentos históricos, com personagem, tempo e espaços definidos. A humorística, que tem o propósito apenas de fazer rir. E a crônica literária, né? Vamos ver o que o texto diz pra gente sobre a crônica literária. É um texto curto, escrito de maneira livre e pessoal. Pode narrar de forma humorística ou poética histórias alegres ou tristes, inspiradas em fatos do dia a dia, em linguagem coloquial. Geralmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas ou na internet e reunidas em livros. Esse é um ótimo resumo do que é uma crônica literária. E aí nós entramos no capítulo 2, que falava sobre os contos. Vamos ver o que o livro diz sobre os contos.
Conto é um texto literário em que se narra ou conta uma história geralmente curta com poucos personagens, né? Então, o conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição brasileira. Em virtude da importância do gênero, até nas faculdades, nos vestibulares, eles pedem para que os alunos escrevam contos. Os contos são tão importantes que a maioria dos grandes escritores brasileiros, mesmo que fossem escritores de poemas ou de romances, acabaram escrevendo contos em algum momento na vida. As características são o seguinte: o gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Então, nada de muitos conflitos, porque a narrativa é curta, não temos tempo para trabalhar. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. E além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, como dissemos, a mesma coisa da crônica, o espaço ou cenário também é limitado e o recorte de tempo também é reduzido. Então, em textos curtos, meninos, normalmente a gente vai ter essas características, porque quando você tem muitos personagens, precisa trabalhar todos eles, isso demanda tempo. Quando você tem muitos espaços, precisa trabalhar todos eles, também demanda tempo. E como a nossa narrativa é curta, não há espaço suficiente. Então, poucos personagens, poucos espaços e menos tempo, né? Não podemos contar uma história que durou um ano. Uma semana no máximo. E aí entramos na resenha, que é o capítulo 3, né? Vamos ver o que o livro disse. Resenha é um texto que resume e avalia uma obra artística. Tem como objetivo convencer o leitor a assistir um filme, uma peça teatral, um programa de TV ou um espetáculo musical, a ouvir um CD, a ler um livro, a visitar uma exposição. Geralmente as resenhas são divulgadas em jornais, revistas, sites, etc. Então, o que acontece? A resenha ela tem o propósito de resumir alguma obra e depois colocar a opinião de quem está escrevendo a resenha, se ele gosta ou não e os motivos de ter gostado daquela obra. E é importante para vocês também, só lembrando aqui, que a gente não pode dar opinião só por dar a opinião, tá? A gente tem que saber por que estamos falando. Falar não gostei porque não gostei não é resenha. Quando a gente vai escrever uma opinião, a gente precisa explicar por quê. Então você pode colocar: esse texto não é agradável pelo motivo de não há uma escrita correta, o tema não condiz, várias outras coisas. Mas nunca podemos dizer não gostei porque não gostei. Do mesmo jeito, a gente não pode dizer eu gostei porque sim. A gente precisa entender o porquê. Esse texto é muito bom por tais motivos. A gente não pode colocar, né, uma opinião por uma opinião. A gente precisa explicar por que aquela opinião é válida, né? Então, por que eu gostei? Por que eu não gostei? Por que o texto é bom? Por que o texto é ruim? Por que o filme é legal? Por que não é? Né? A gente não pode colocar ali qualquer coisa, né, gente? Isso aí não tem jeito. E aí, o para casa de vocês vão fazer o seguinte: escrever todas as perguntas no caderno e responder. Na próxima aula, nós vamos corrigir, tá bom? Então, as perguntas são as seguintes: qual a origem da literatura de cordel? 2. Quais são as características do cordel? 3. O que é prosa? 4. Dê exemplos de textos escritos em prosa e exemplos de textos escritos em versos. 5. O que é crônica? 6. Quais são as características da crônica e quais tipos de crônica existem? 7. O que é conto? E 8. Quais as características do conto? 9. O que é resenha? E 10. Quais as características da resenha? Vocês devem ter percebido que a atividade está muito fácil, né? Todas as respostas estão nessa videoaula, nesses slides e nos livros de vocês. Vocês não precisam procurar em mais nenhum lugar. Estão na minha explicação, na leitura do livro e na leitura dos slides que eu apresentei hoje. Essas atividades estão muito fáceis e vocês podem ter certeza. Se vocês conseguirem fazer tudo direitinho e entender tudo que eu expliquei direitinho, a prova vai ser muito tranquila, porque toda a prova está aqui nesse slide. Tudo que vocês precisam para fazer a avaliação, vocês ouviram aqui hoje e vão ouvir na próxima aula também, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos fazer as correções dessas atividades. Então, por favor, façam todas elas para que a aula seja realmente proveitosa, tá?
Nos vemos na próxima. Façam todas as atividades, estudem bastante, releiam o livro, vejam a videoaula novamente, façam todas as atividades, se esforcem, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Nos vemos na próxima aula, estudem muito e lembrem-se, juntos no caminho certo.